E a nossa aula de ciências é a página 33. A gente vai falar sobre os animais, aqueles serizinhos, né, que nós amamos, que nós adoramos. Tem uns mais bonitinhos, outros nem tanto, mas nós amamos os animais, né, gente? Então vamos agora falar sobre como eles são formados, né? Como são seus órgãos, né? Seus ossos, uns têm ossos, outros não, né? E vamos falar sobre isso agora, tá? Os animais. Você já reparou nas diferenças que existem entre o corpo de uma minhoca e o corpo de uma cobra? Observe os animais abaixo. Então temos aí a minhoca, né? Tem gente que tem medo, né? Que não é muito agradável de se ver, mas elas são muito úteis para a nossa natureza. E temos aí a cobra. Eu não gosto muito de olhar para a imagem da cobra, mas elas, né, precisam ser respeitadas, né? Nós temos que respeitar os animais, independente do parecer, né? A gente às vezes fica com medo, né? Mas eu acredito que tudo na natureza tem um porquê de ser, né? E elas têm que ser respeitadas. Por que será que a cobra consegue erguer o corpo e a minhoca não, né? Então a gente pode concluir aí que a cobra, vocês sabiam, não sei se vocês já viram, a cobra ela tem um esqueleto, ela tem ossos, né? A minhoca não tem ossos, então é por isso que ela consegue se erguer, né? A cobra consegue se erguer, porque ela tem ossos. Então leia o texto a seguir e tente responder a essa pergunta. O dia do acampamento. Paulo estava muito feliz e animado. No fim de semana, ele ia acampar com seu pai. Com 3 dias de antecedência, eles já estavam arrumando as bagagens, pois nada poderia ser esquecido. E dizem que o melhor da viagem é arrumar as malas, né? Chegou o dia tão esperado. Paulo mal conseguiu dormir naquela noite, de tanta ansiedade. Ele e seu pai saíram bem cedinho para o acampamento. Depois de uma viagem tranquila, chegaram ao local e ficaram maravilhados com a beleza da natureza. Que gostoso, né, gente? Olha lá. Nosso acampamento será ótimo, vamos montar a barraca. Vamos sim, este lugar é maravilhoso e quero logo sair para passear e conhecer tudo. Começaram a retirar as bagagens do carro, pegaram a lona da barraca, abriram e foi então que veio aquele frio na espinha. Onde estava a armação da barraca? Paulo e seu pai haviam se esquecido das peças necessárias para erguê-la, porque quando a gente vai fazer uma barraca, montar uma barraca, tem as armações, né? E eles esqueceram. Ao perceber o esquecimento, Paulo se lembrou da cidade vizinha pela qual passou quando estava indo para o acampamento. Foi então que teve uma grande ideia. Por que não vamos à cidade vizinha comprar outra barraca? Eu vi uma loja de barracas naquela cidade. Assim fizeram e o acampamento foi muito divertido. E aí olha a conclusão aí do lado. Pai, sem as armações não poderemos erguer nossa barraca. Como vamos resolver isso? Não podemos acampar sem ela. Nossa Senhora, né? A armação é tudo para uma barraca, né? Eles tiveram que comprar outra barraca na cidade vizinha. De acordo com o texto, o que faltava para que a barraca pudesse ser montada sustentando a lona? Pedras? Não. Cola? Não. Armações, né? E letra B. Pensando no exemplo da barraca, faça uma relação com o fato de a cobra ficar em pé e a minhoca não. Então, os ossos, né, que dão sustentação aí para o corpo da cobra, é como se fosse a armação da barraca, né? Os ossos, o esqueleto, são as estruturas, né, que deixam a cobra em pé, né? Na página 35, olha os animaizinhos aí. Que graça! Invertebrados e vertebrados. Sabemos que existem diversos tipos de animal. Suas características são tão variadas que os cientistas os distribuíram em grupos específicos. Número 1. Observe os animais abaixo. Depois junte-se a um colega, que seria eu mesma, né? Eu e vocês. E divida esses animais em 2 grupos. Eu aqui escolhi terrestres e aquáticos para a gente fazer a diferença, né? Não se de acordo com as suas semelhanças. Não se esqueça de dar nomes aos grupos. Então eu coloquei um grupo terrestres e o outro grupo ao lado aquáticos. Então nós vamos definir aí. Os terrestres seria cachorro, besouro, cobra, pássaro e caracol. E os aquáticos? Lula, peixe e lagosta.
Ai, gente, desculpa, eu não tinha mudado a página. Mais uma vez, vamos para a página 36, né? Agora tá perguntando aí como que a gente dividiu esses dois grupos. Que critério você usou para separar os grupos de animais? Nós usamos aí animais aquáticos e animais terrestres, né? 3. Se você separou os animais de maneira diferente, explique abaixo. Não, nós separamos igualmente, né? Então, não foi diferente. Os cientistas também escolhem critérios para organizar os grupos de seres vivos. Lembrando que se nós estivéssemos na sala de aula, cada criança faria de uma forma, né? Mas aí eu resolvi fazer dessa forma aquático e terrestre, porque nós estamos longe, né? Então, seria melhor assim. Os cientistas também escolhem critérios para organizar os grupos de seres vivos. O que eles observam? Para que animais, plantas ou pessoas sejam colocados no mesmo grupo, eles precisam ter pelo menos uma característica em comum. À medida que os pesquisadores foram estudando os seres vivos, eles descobriram características que poderiam ser usadas para diferenciá-los. Os cientistas viram que havia uma estrutura que nem todos os animais tinham, que é a coluna vertebral. E olha aí ao lado a coluna vertebral de uma cobra. Ter ou não ter a coluna vertebral foi o critério utilizado para separar dois grupos de animais vertebrados e os invertebrados. Você se lembra da armação que faltou para montar a barraca de Paulo? Qual é a semelhança entre ela e a coluna vertebral dos animais? Então, a coluna vertebral dos animais é como se fosse também a armação da barraca, né? A sustentação do corpo. Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, né? Possuem ossos. Na página 37. Os animais invertebrados, ao contrário dos vertebrados, não possuem coluna vertebral, assim como a minhoca, né? Seus corpos possuem formas variadas, alguns são moles e parecem muito frágeis, mas outros são cobertos por camadas muito rígidas, devido à ausência da coluna e dos ossos para sustentar seus corpos. Na maior parte das vezes, faltou um S aí no livro. Eles são pequenos. Minhocas e ciris são animais invertebrados, mas os ciris possuem uma cobertura de proteção sobre o corpo, né? Eles possuem aí proteções. Observando a grande variedade de animais que existem, eu percebo outras diferenças entre eles, que poderiam ser usadas para dividi-los em mais grupos. São tantos animais, né, gente, que tem como se dividir em muitos grupos. Realmente, os animais podem ser divididos em mais grupos. A coluna vertebral é apenas o primeiro critério usado para diferenciá-los e tornar mais fácil a observação das outras características. Os pesquisadores observam características do corpo do animal baseadas no seu formato, funcionamento, mas também podem observar seu modo de vida, ou seja, a maneira como se relaciona com o ambiente. A seguir, vamos conhecer os principais grupos de invertebrados e vertebrados. Mas antes, o que acha de organizarmos as nossas ideias? Então temos lá animais com coluna vertebral, que são os vertebrados, e sem coluna vertebral, que são os invertebrados. Vamos falar sobre os invertebrados. Eu vi na televisão que existe animais invertebrados tão simples que não possuem olhos, boca, pernas, estômago, nem se locomovem. Eu acho que muitas pessoas nem sabem que eles são animais. A variedade de animais invertebrados é tão grande porque eles somam um total de 95% de todas as espécies de animais que existem. Observe o gráfico ao lado que faz uma comparação entre o número de espécies de cada grupo. Então, olha lá, só 5% são animais vertebrados, que possuem ossos. E olha a variedade, 95% dos animais não têm ossos, são invertebrados. Que curiosidade, né? Os versos abaixo foram retirados da música A Formiga, de Paulo Soledade e Vinícius de Moraes. Leia-os com atenção para responder as perguntas. Então, é a formiga. As coisas devem ser bem grandes para a formiga pequenina. A rosa, um lindo palácio, e o espinho, uma espada fina. Letra A. Vamos responder juntos. Por que as coisas pequenas parecem tão grandes para a formiga? Por ela ser muito pequena, né? Então, tudo parece muito grande. E letra B. Que relação existe entre o tamanho da formiga e o fato dela ser um invertebrado? Os invertebrados não possuem esqueleto, né? Essa é a relação. Agora vamos falar dos invertebrados aquáticos.
Os invertebrados podem ser encontrados em quase todos os ambientes da Terra. No ambiente aquático, eles estão tanto na água salgada quanto na água doce, fixos ou nadando. Invertebrados aquáticos que vivem fixos. Esse grupo é constituído pelos animais mais simples que existem. Eles são formados por muitas células, mas não possuem uma estrutura corporal semelhante à dos outros animais. Eles também não podem se locomover, ficam fixos, parados, né? Dentro desse grupo estão as esponjas, as anêmonas do mar e os corais, encontrados nos recifes, e também são conhecidos como recifes de corais. Olha que dica legal aí embaixo. Você se lembra do filme Procurando Nemo? Nemo é um peixe palhaço que vive em um recife rodeado de esponjas do mar, corais e outros animais. Ele se esconde em uma anêmona. Que bonitinho. Quem não teve a oportunidade de ver esse filme, olha aí uma ótima dica, né? Número 1. Complete as frases abaixo que se refere ao grupo de invertebrados que acabamos de conhecer. Alguns animais podem viver fixos como as plantas. Como exemplo, podemos citar as esponjas que são encontradas nos recifes. Tem uma pesquisa aí para vocês realizarem no próprio caderno. Pesquise na internet ou em livros, porque as anêmonas servem de esconderijo para o peixe palhaço e registre em seu caderno. Bonitinho, né? O peixe palhaço escondido aí entre as anêmonas. Os animais invertebrados aquáticos que vivem fixos são as esponjas, os corais e as anêmonas. E vamos para a página 40. Invertebrados aquáticos que podem nadar. Esses não ficam fixos. Os animais mostrados abaixo são exemplos de invertebrados que podem viver livremente no ambiente aquático. Lesma do mar, água-viva e lagosta. Número 1. Observando os animais das fotos, você percebeu alguma diferença em relação à cobertura do seu corpo? Então, alguns animais aí possuem proteção sobre o corpo, né? Considerando as diferenças observadas no corpo desses invertebrados, vamos dividi-los em dois grupos, animais de corpo mole e animais de corpo rígido. E aí vamos ver de corpo mole, invertebrados de corpo mole, né? Observe outro exemplo de animal invertebrado aquático muito conhecido. Eles podem se locomover livremente, mas seu corpo possui uma característica marcante. Você sabia? O caramujo, apesar de carregar uma concha bem dura que protege seus órgãos vitais, também é um animal de corpo mole. Qual das palavras abaixo você usaria para descrever como é o corpo desse animal? Macio, no caso aí. Água-viva, lesma do mar, planária, caramujo, polvos e lulas são animais aquáticos que nadam livremente e possuem o seu corpo mole. Quantas curiosidades, né, nesse mundo animal. E a página 41 para a gente finalizar. Invertebrados de corpo rígido, né, duro. Alguns invertebrados possuem uma cobertura que protege todo o seu corpo e por isso vamos classificá-los como invertebrados de corpo rígido. Dentro desse grupo estão os crustáceos, as estrelas do mar e os ouriços. Observe alguns exemplos a seguir e descreva a cobertura. Tem aí o ermitão e o ouriço do mar. O ermitão tem a cobertura dura e o ouriço do mar vocês podem colocar aí que tem espinhos rígidos, né? Apesar de terem coberturas bem diferentes em seus corpos, os crustáceos, as estrelas do mar e os ouriços são invertebrados aquáticos que se movimentam livremente e possuem um corpo rígido. E tem uma pesquisa aí para o dia 2 de outubro. Tá lá no portal, tá, gente? Vocês vão realizar essa pesquisa e mandar para o meu e-mail. Procure em jornais, revistas ou na internet exemplos de animais invertebrados que sejam aquáticos. Depois recorte e colhe as imagens encontradas em uma cartolina. Eu prefiro que vocês façam no caderno, tá bom? Deixa no caderno essa pesquisa. Forme dois grupos, no caso a gente vai, né, expor na nossa aula online. Um com invertebrados, né? Vocês vão fazer de um lado do caderno invertebrados de corpo mole e do outro invertebrados com corpo rígido, assim como está acima. No mesmo cartaz, coloque informações sobre o modo de vida desses animais, né? Você escreva 2 ou 3 informações de cada um, cola no seu caderno as figuras até o dia 2 de outubro e me manda por e-mail, tá bom? É nosso trabalho avaliativo também, tá bom?
Se cuidem, usem máscara. Um beijo.